Até o final do ano, esses 4 signos do zodíaco estarão inabaláveis. De acordo com a astróloga Mai, os signos do zodíaco Câncer, Aquário, Leão e Capricórnio se mostrarão inabaláveis até o término do ano. As pessoas que nasceram sob esses signos enfrentaram desafios nos últimos anos, porém conseguiram traçar um percurso de sucesso. Nubank anuncia a autorização de UPX fiado de até R$15 mil em 2026. A instituição bancária confirmou que a funcionalidade agora possibilita transferências por meio do Pix, utilizando o limite do cartão de crédito, com um limite máximo de R$15 mil por ciclo de fatura. Mulher é assassinada em feminicídio no Rio, apesar de medida protetiva. Aos 25 anos, Amanda Loureiro da Silva Mendes foi surpreendida pelo agressor armado a poucos metros de seu local de trabalho, no bairro de Quintino, subúrbio do Rio. Após uma breve discussão, capturada por câmeras de segurança, o autor do crime disparou contra a mulher. Reprovou no vestibular? Descubra maneiras de enfrentar a decepção e recomeçar. Marina Mota, 21, almeja ser arquiteta, mas precisou aguardar. Ao buscar uma oportunidade na USP, ela enfrentou a decepção de ficar a poucas posições da vaga almejada por 2 anos consecutivos. Ministros têm opiniões diferentes sobre o modelo de leilão do megaterminal em Santos, enquanto Lula solicita uma solução. A falta de definição pode prolongar o processo, que estava previsto para ocorrer no final do ano anterior. O Ministério de Portos e a Casa Civil não comentaram quando questionados sobre a questão. ICE prende brasileiro proprietário de cafeteria nos Estados Unidos da América, comunidade se mobiliza. No dia 28, Maximiano Fernandes, 41 anos, natural de Porto Alegre, RS, foi preso ao chegar em seu trabalho. O Sou Café, onde são servidos café da manhã e almoço, foi adquirido por ele e um parceiro em 2011, conforme informações do portal americano Metro Daily News. Governo deve vetar somente os aumentos ilegais para servidores que foram aprovados pelo Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, não realizará um veto total ao aumento dos servidores que foi rapidamente aprovado pelo Congresso Nacional nesta semana, mas sim as partes que possam infringir a legislação. A administração ainda não definiu uma posição oficial sobre o controverso projeto, que autoriza um grupo de 70 funcionários a ultrapassar o teto do funcionalismo e receber folgas extras por dias trabalhados. A equipe de Lula afirma que é necessário aguardar a chegada do texto ao Palácio do Planalto para que a Secretaria de Assuntos Jurídicos examine o projeto. Vídeo gravado por Epstein em segredo durante sua detenção é divulgado. Nas filmagens, o condenado por crimes sexuais e milionário caracteriza a prisão como repugnante e manda uma mensagem para 2 mulheres não identificadas. Ele também menciona uma tentativa de beijo nojenta que recebeu. Bolsonaro prestou depoimento à PF na prisão por ter relacionado Lula ao cachaça e tráfico. O ex-presidente foi ouvido na unidade chamada Papudinha, em Brasília, onde cumpre uma pena de 27 anos de reclusão. Ele foi interrogado como investigado no inquérito instaurado a pedido do Ministério da Justiça para verificar se as declarações de Bolsonaro constituem crimes contra a honra de Lula. As falhas do GPS humano. Deixei o apartamento. No hall do edifício, o GPS inicia sua operação. Mais para cá. Não, para lá. Atenção com a porta. Um pouco à direita. Agora sim. Aumento do consumo e da mística impulsionam seminários sobre psicodélicos nos Estados Unidos da América. Nos últimos anos, com a reabertura de pesquisas acerca do potencial terapêutico de substâncias psicodélicas, a automedicação e o autoconhecimento têm crescido consideravelmente.
Nos Estados Unidos da América, 7 milhões de indivíduos relataram ter utilizado psicodélicos pelo menos uma vez no ano anterior, principalmente adultos entre 19 e 50 anos que se mostram impacientes com o lento processo de regulamentação. Luana Piovani expõe controvérsia nos bastidores da Globo e abusivos. Com 49 anos, Luana acumula experiências em obras de TV e cinema. Ela iniciou sua trajetória na Globo em 1993, aos 16 anos, como a protagonista da série Sex Appeal. Logo em seguida, recebeu um convite para atuar em uma novela, mas foi nesse instante que, de acordo com ela, surgiram os desentendimentos. Imane Khelif, boxeadora da Argélia, divulga que realizou tratamento hormonal antes de Paris 2024. A campeã olímpica de boxe Imane Khelif, que enfrentou acusações sobre sua identidade de gênero, confirmou ter se submetido a um tratamento hormonal para reduzir seus níveis de testosterona antes dos Jogos de Paris 2024, ao mesmo tempo em que reiterou que não é transgênero, durante uma entrevista ao jornal francês L'Équipe. Esposa de Woody Allen ofendeu jovem de 15 anos em diálogo com Epstein. Uma nova remessa de documentos do caso Jeffrey Epstein, recentemente revelada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, traz à tona um e-mail que se destaca. Neste, a esposa de Woody Allen, Sue Previn, declara a Epstein que uma jovem de 15 anos é uma pessoa desprezível e repugnante. Bill Gates refuta e-mails sobre relações com russas e expressa arrependimento por cada instante ao lado de Epstein. Parece que Jeffrey redigiu um e-mail para ele mesmo. Esse e-mail nunca foi enviado. Trata-se de uma mensagem falsa, afirmou. Não compreendo qual era a intenção dele com isso. Ele estava tentando me atingir de alguma maneira? A apresentação de Bad Bunny provoca uma explosão de apostas no Super Bowl. O Super Bowl, o principal ponto de encontro entre esporte e entretenimento, gera uma onda de apostas como nenhum outro evento, e neste ano a previsão é de estabelecer novos recordes, estimulada pela performance de Bad Bunny. Flamengo pode estar prestes a contratar Vini Júnior após a chegada de Paquetá. Após a incorporação de Lucas Paquetá ao Flamengo, Vinícius Júnior, atleta do Real Madrid, pode estar voltando ao clube carioca. Essa possibilidade foi mencionada pelo diretor esportivo do Flamengo, José Botto. Estados Unidos da América e Rússia buscam prorrogar tratado de armamentos nucleares. Os Estados Unidos e a Rússia estão em negociações para encontrar uma maneira de prolongar os termos do mais recente Acordo de Controle de Armamentos Nucleares, o Novo START, que expirou nesta quinta-feira, 5, após 15 anos de validade. Protesto de ativistas do Greenpeace contra patrocinador dos Jogos de Inverno. Nesta quinta-feira, 5, em Milão, ativistas do Greenpeace se manifestaram contra o apoio financeiro da gigante petrolífera Eni aos Jogos Olímpicos de Milão Cortina 2026, ao considerarem que as emissões de combustíveis fósseis colocam em risco a viabilidade dos esportes de inverno. Lula enfrenta um dilema no Congresso. O chefe do executivo está diante de uma decisão complicada. Ao receber o pacote de benefícios aprovado pelo Congresso Nacional para sua sanção ou veto, ele terá que optar entre desagradar o legislativo e uma boa parte do serviço público, ou prejudicar sua imagem nas eleições. Epstein conversou sobre a aquisição de agência de modelos brasileira para ter acesso a garotas. Em uma conversa realizada em outubro de 2016 com Hansi Elcole, Epstein obteve informações sobre a Ford Models e outras agências de modelos do Brasil, como L'Équipe e Elite, além de um suposto concurso para o agenciamento de novas modelos.
Al Cole foi identificado em uma investigação do jornal The Wall Street Journal em 2023 como um músico e antropólogo que apresentou várias mulheres Epstein. Mostra do Instituto Via Foto conta com a presença de Natalia Rodrigues e Bárbara Paz. Na noite de terça-feira, 3, em São Paulo, as atrizes Natalia Rodrigues e Bárbara Paz estiveram presentes na inauguração da exposição Fotos que Nunca Serão Postadas. Gisele Bündchen recorda instante emblemático nas Olimpíadas e adere à tendência 2026 é o novo 2016. A trend se espalhou pelo TikTok e Instagram, com usuários publicando imagens, vídeos e histórias pessoais que relembram experiências significativas de 10 anos atrás. NFL busca novos acordos de transmissão antes do término dos atuais. Com o Super Bowl se aproximando, a NFL, National Football League, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos da América, está a um passo de completar mais uma temporada histórica. A audiência desta temporada chegou a patamares não observados desde 1989, e a receita da liga está projetada para alcançar 25 bilhões de dólares, 131 bilhões de reais, estabelecendo um novo recorde. Menino some na Espanha e homem falece em Portugal após tempestade. O homem que faleceu era um idoso de 70 anos que estava em um veículo arrastado por uma enxurrada em Portugal, na região do Alentejo, no momento do incidente. Jovem é detido sob suspeita de assassinar ex-namorada e uma cliente em padaria na região metropolitana de BH. Na última quarta-feira, 4, duas mulheres, uma de 56 anos e outra de 16, faleceram após serem atingidas por disparos em uma padaria localizada em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Também foi ferida uma adolescente de 14 anos, que recebeu atendimento médico em estado crítico. O responsável pelos homicídios é um jovem de 17 anos, que foi detido pela Polícia Militar. Acesso ao aeroporto de Santarém, a Pará, é liberado por indígenas, que continuam ocupando a Cargill. Na quarta-feira, a 4, por volta das 23 horas, os indígenas da região do Tapajós, situada no oeste do Pará, desbloquearam a Avenida Fernando Guilhom, que leva ao aeroporto de Santarém, após erguerem barricadas em chamas na via. Irmã de Milena conta que passou por um acidente de carro após a sister compartilhar um pesadelo. Maio, espero que você esteja em boas condições. Hoje, acordei antes da música pela primeira vez, pois tive um grande pesadelo envolvendo você, irmã. Como diz o ditado, notícias ruins se espalham rápido, então desejo, de coração, que você esteja bem, declarou Milena. Operação foca em Adilcinho, bicheiro suspeito de ordenar assassinato de concorrente no Rio de Janeiro. A prisão de Adilson Oliveira Coutinho Filho, 55 anos, conhecido como Adilcinho, foi determinada pela Justiça. Ele é identificado como bicheiro e suspeito de liderar a máfia do cigarro no Rio de Janeiro. Adilcinho é procurado por ser suposto mandante do homicídio de Fabrício Alves Martins de Oliveira, que ocorreu em outubro de 2022. Tarcísio e Lula irão compartilhar o palco em evento no Butantã. Na próxima semana, o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, e o presidente Lula, PT, deverão compartilhar o palco em uma cerimônia para anunciar recursos destinados à ampliação das instalações do Instituto Butantã, localizado em São Paulo. A atriz diagnostica câncer raro de mama devido à prótese de silicone. Após perceber um aumento anômalo em um dos seios, ela foi ao hospital. Evelyn conta que, de uma hora para outra, uma de suas mamas triplicou de tamanho. No começo, todos pensaram que era uma ruptura de prótese, mas depois fiz uma ressonância magnética e descobrimos que não, ela estava intacta, mas havia um líquido ao redor da prótese.
Aumento de casos de sarampo nas Américas é 32 vezes maior e OPAS emite aviso. O crescimento no número de casos de sarampo no continente americano levou a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, a emitir um aviso aos países. O total aumentou 32 vezes entre 2024 e 2025. Roberto Setúbal irá se casar novamente durante disputa judicial com ex-Roberto Setúbal, co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, está em meio a um barulhento divórcio com a ex-corretora e influencer Daniela Fagundes. Dores levam Luciano a risco de fim da sequência invicta do DM do São Paulo. Após o empate por 1-1 na Vila Belmiro, Luciano relatou dores na coxa. O jogador, que veste a camisa 10, começou o clássico no banco de reservas e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. Imunizante contra bronquiolite é agora disponível para bebês prematuros no SUS. Este mês, bebês prematuros com comorbidades poderão ser vacinados contra a bronquiolite no SUS, Sistema Único de Saúde. Falece Ricardo Senetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos. O sobrinho do artista, Vitor Weiss, também dublador, foi quem trouxe a notícia à tona. Tio, sou grato por ter me acompanhado nessa trajetória desde minha juventude. O senhor me mostrou a importância da palavra ética e a necessidade de defendê-la com todas as forças, registrou. Tom Brady compartilha ensinamentos sobre direção com o filho Benjamin e se emociona em diálogo gravado. O ex-jogador de futebol americano e ex-companheiro de Gisele Bündchen, Tom Brady, 48 anos, expressou sua emoção pelo filho Benjamin, 16 anos, durante uma conversa privada gravada e divulgada nas redes sociais. Bitcoin despenca para menos de $70 mil, alcançando o menor patamar desde a vitória de Trump. Nesta quinta-feira, 5, o Bitcoin registrou nova queda e ficou abaixo de $70 mil, marca que não era atingida desde a eleição de Donald Trump, em novembro de 2024. Suspeito de matar homem em retaliação pela morte do irmão, vereador do MA é detido. Na tarde desta quarta-feira, Hélio se apresentou na delegacia de Gil Bues, PI. Um mandado de prisão temporária estava ativo contra ele desde dezembro, e os policiais tentavam localizá-lo em endereços associados a ele, mas sem êxito. Lula reitera apoio à proposta de mandato para os ministros do STF. Nesta quinta-feira, 5, o presidente Lula, PT, manifestou, ao ser indagado sobre a urgência de uma reforma no judiciário, a necessidade de debater a implementação de um mandato para os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Atriz de Verdades Secretas 2 compartilha experiência de assalto e agressão no Rio. A artista surgiu em um vídeo emocionada, divulgado pela Quem. Fui agredida e roubada. Não estou bem, mas vou melhorar. Estou sentindo dor por ter sido atacada e enfrentando crises de ansiedade devido ao volume de transações realizadas em meu nome, afirmou. Felipe Luiz em situação delicada, o Flamengo apresenta seu pior começo de temporada em 24 anos. No século XXI, a atual campanha só é superada em negatividade pela de 2002, onde a equipe contabilizou 6 derrotas e 2 empates nas 8 primeiras partidas, alcançando apenas 8% de rendimento. Novo vídeo do cão-orelha sem lesões é utilizado pela defesa do jovem acusado de agressão. A defesa do jovem identificado pela Polícia Civil de Santa Catarina como autor da morte do cão-orelha trouxe à tona um vídeo recente que sugeriria falhas na argumentação dos investigadores. Lula comenta sobre Lewandowski Master, não há problema.
Todos trabalham para alguma empresa. As afirmações foram feitas durante uma entrevista ao UOL News, quando foi indagado sobre um contrato do Banco Master que gerou 5 milhões de reais para o escritório de Lewandowski, conforme divulgado pelo portal Metrópolis. Morte de ex-atleta do Cruzeiro em Maceió devido a bala perdida. Com apenas 22 anos, ele estava há 3 semanas no Hospital Geral do Estado de Alagoas em estado de coma, mas não sobreviveu aos ferimentos. Detenção de brasileiro proprietário de café pelo ICE em Massachusetts. Na cidade de South, em Massachusetts, Maximiano José Teixeira Fernandes, de 40 anos, foi preso na semana passada pelo ICE, a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Ele era dono do Soul Café e, conforme relatos de jornais locais, administrava o negócio desde 2011. Morre em Maceió ex-atleta do Cruzeiro que foi atingido por bala perdida. Com 22 anos, ele estava há 3 semanas internado no Hospital Geral do Estado de Alagoas, onde ficou em coma, mas não sobreviveu aos ferimentos. Lula exalta Galípolo, mas afirma que a todo dia exige redução nos juros altos. Nesta quinta-feira, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, voltou a exaltar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas destacou suas exigências pela diminuição da taxa básica de juros, Selic, que se encontra atualmente em 15% ao ano. Maxiane estende convite a Jonas para que passem a noite juntos, porém amigo não está no VIP. Jonas fez uma brincadeira ao comentar sobre a conquista da Sister. Eita, que você vai ter uma cama do líder agora, hein? Vai ficar no quarto, enquanto gesticulava com os braços abertos. Logo após, Maxiane lançou o convite de forma direta: quer dormir comigo? O veterano prontamente respondeu: não posso. Sem compreender a negativa, ela indagou: por quê? Governo solicita ao TSE a inclusão de cláusula anti-cortes de marçal e proibição de propaganda negativa por influenciadores. O governo Lula, APT, sugeriu ao TSE, a Tribunal Superior Eleitoral, a implementação de uma cláusula que impeça a remoção de vídeos como os utilizados pelo influenciador Pablo Marçal nas eleições de 2024, que responsabilize redes sociais e empresas de inteligência artificial por deepfakes e que proíba chatbots de orientar usuários a votarem em certos candidatos. Lula recebe deputados em jantar com mensagem musical e gestos ao Centrão em clima eleitoral. Na última quarta-feira, 4, o presidente Lula acolheu os convidados do jantar ao som de Disparada, de Geraldo Vandré, solicitando que preparassem o coração para os assuntos abordados durante a noite. Em outro momento, também foi tocada, para não dizer que não falei das flores, igualmente do artista da MPB. Para os presentes, ficou a sensação de que as canções eram um convite para que os deputados se alinhassem ao governo. Investigação sobre os investimentos da SEDAI no Master é iniciada pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, 4, o TCRJ, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, decidiu, de forma unânime, abrir uma investigação a respeito dos investimentos da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, no Banco Master. Lula afirma que terá diálogo direto com Trump, exceto sobre soberania. O petista ressaltou ainda que a reunião prevista para março é relevante, uma vez que os dois chefes de Estado não devem ficar se comunicando pelo Twitter, referindo-se à plataforma atualmente chamada de X. Luísa Sonza declara que não aprecia o contato físico. Para de me abraçar. Luísa Sonza expôs uma incomodação que aflige há bastante tempo: a intensidade do toque físico. Em um vídeo divulgado no TikTok na quarta-feira, 4, a artista comentou que não se sente vontade com a frequência de abraços e toques nas interações do dia a dia, principalmente no local de trabalho.
A usina hidrelétrica em Reborden, com mais de 100 anos, continua sendo fundamental. Ao viajar para a Baixada Santista ou retornar, é impossível não notar um conjunto de 8 tubos imensos que se integram à paisagem, descendo por uma encosta acentuada de 720 metros da Serra do Mar até chegar a Cubatão. Essa cena é impressionante, despertando a curiosidade dos adultos e maravilhando as crianças. É evidente que se trata de uma grande obra de engenharia. Dino determina a suspensão de penduricalhos não previstos em lei nos 3 poderes e estabelece 60 dias para revisão. Nesta quinta-feira 5, o ministro Flávio Dino, do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender os chamados penduricalhos nos 3 poderes da República. O juiz estipula um prazo de 60 dias para que todos os órgãos da administração reavaliem os pagamentos realizados e interrompam aqueles sem fundamento legal. Onde está Saab, aliado de Maduro, preso nos Estados Unidos da América ou em Caracas? Alex Saab, que é reconhecido como laranja de Nicolás Maduro, foi supostamente preso em uma ação conjunta das autoridades dos Estados Unidos da América e da Venezuela, semanas após sua saída do governo interino de Delcy Rodrigues. Embora representantes norte-americanos mencionem sua extradição, o advogado contesta a informação sobre a detenção. Programa e tecnologia ajudam motoboys a concluir o ensino médio. No dia 3 de outubro, 350 trabalhadores receberam seus diplomas de ensino médio na Community Creator Academy, localizada em São Paulo. A obtenção do certificado é fruto do programa Meu Diploma do Ensino Médio, criado pelo iFood, que apoia entregadores e indivíduos que fazem parte do ecossistema de delivery no Brasil, os quais haviam interrompido seus estudos e desejam finalizar a formação através do INSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Em 2025, São Paulo registra aumento de 34% nos lançamentos de imóveis, impulsionado pelo Minha Casa, Minha Vida. O mercado imobiliário na capital paulista finalizou 2025 com 139,7 mil unidades residenciais lançadas ao longo de 12 meses, representando um crescimento de 34% em comparação a 2024. O volume observado pela PMI, Pesquisa do Mercado Imobiliário, do Secovia SP foi significativamente estimulado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, MCMV. Cinco profissões em ascensão no Brasil até 2026. Pesquisa realizada pelo LinkedIn aponta setores em expansão. Os profissionais mais demandados pertencem às áreas de tecnologia, saúde e inovação. O homem que serviu de inspiração para Marte Supreme, o principal rival do Brasil no Oscar. Descubra o homem que fez do tênis de mesa um verdadeiro show. Playboy considera a madrinha da Acadêmicos do Tatuapé a mulher fitness mais perfeita do mundo. Eleita pela Playboy Austrália como a mulher fitness mais perfeita do mundo em 2024, Carol Rosalin, de 26 anos, assume o cargo de madrinha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé para o Carnaval de 2026. A influenciadora e criadora de conteúdo adulto revela que está realizando um treinamento militar para se preparar para a Avenida do Sambódromo do Anhembi. Caetano respondeu a Elis com sarcasmo sobre Falso Brilhante. O álbum Falso Brilhante foi lançado 50 anos, sendo um marco na carreira de Elis Regina, de 1945 a 1982, que nos deixou cedo. Lula comenta sobre o mandato do STF. Não é justo alguém entrar com 35 anos e permanecer até 75. Durante a campanha de 2018 para a presidência da República, no programa de Haddad, a questão do mandato da Suprema Corte foi levantada, conforme declarou Lula. Ele acrescentou: acredito que precisamos debater isso, pois não é justo que uma pessoa comece com 35 anos e permaneça até 75. É tempo demais.
doenças incomuns que parecem fictícias, porém são autênticas. Quando a realidade se entrelaça com a ficção científica no interior do organismo humano. Nunes rejeita a parceria do MDB com PT para a eleição presidencial de 2026. O prefeito Ricardo Nunes, MDB, expressou sua descrença na possibilidade de seu partido firmar um acordo com a legenda do presidente Lula, PT, para integrar a chapa presidencial de 2026. A análise de ação sobre aumento de pena para crimes contra a honra de servidores é retomada pelo STF. Nesta quinta-feira, 5, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade à discussão sobre a validade da previsão de aumento de pena para crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, quando perpetrados contra servidores públicos no exercício de suas funções. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, aposentou-se da corte no ano anterior e votou a favor de que o aumento de pena se aplique apenas ao crime de calúnia, tendo o ministro André Mendonça acompanhado seu voto. José de Abreu declara intenção de se candidatar a deputado federal pelo PT. A candidatura preliminar do ator é pelo PT do estado do Rio de Janeiro. A informação foi reportada pelo jornalista Ricardo Bruno e disseminada pelo ator em suas redes sociais. Superávit da balança comercial cresce 86% em janeiro, atingindo 4,32 bilhões de dólares, apesar do tarifaço dos Estados Unidos da América. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciou nesta quinta-feira, 5, que a balança comercial apresentou um superávit de 4,32 bilhões de dólares em janeiro. O superávit ocorre quando as exportações ultrapassam as importações, o contrário resulta em déficit. Dados oficiais indicam um aumento de 85,8% no saldo positivo em relação ao mesmo mês de 2025, mais o S-cifrão 2,34 bilhões. Esse é o melhor desempenho para meses de janeiro desde 2024, que registrou um saldo positivo de 6,2 bilhões de dólares. Também representa o segundo melhor resultado para meses de janeiro desde 1989. Discussões sobre o conflito na Ucrânia permanecem estagnadas. As reuniões ocorreram na quarta-feira, 4, e na quinta, 5, em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Essa foi a segunda fase de encontros nesse formato, que não haviam sido realizados anteriormente, e as divergências persistem. Aécio afirma que Kassab age como um fundo abutre e que o PSDB não está à venda. O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, respondeu de maneira severa ao assédio de Gilberto Kassab, líder do PSD, a membros do Partido Tucano, comentando que ele age de maneira predatória. Apenas 4 em cada 10 idosos que informam sobre depressão são diagnosticados, revela a pesquisa. A pesquisa apontou que, entre os idosos com diagnóstico de depressão, fatores de risco como gênero, escolaridade e estilo de vida foram identificados. O risco de desenvolver a doença é 2,23 vezes maior entre as mulheres. Gilson Finkelstein, CEO da B3, acredita na recuperação de IPEUs em 2026 devido à redução de juros e forte entrada de capital estrangeiro. De acordo com o CEO da B3, Gilson Finkelstein, 2026 marcará a volta das ofertas públicas iniciais IPEUs, após um período sem aberturas de capital no Brasil que se estende desde 2021. Brasil pode solicitar visto eletrônico novamente no México. Essa nova medida é válida somente para vistos de visitante e não se refere à licença para trabalhar ou estudar no território e para entradas aéreas, mesmo em situações de conexão. Passageiros que entrarem por meio terrestre ou marítimo deverão pedir o visto físico.
Nos últimos 5 anos, 2.949 amputações de pênis foram causadas por câncer. Entre 2021 e 2025, o Brasil registrou 2.949 amputações de pênis e 2.359 mortes em razão do câncer no membro, conforme levantamento da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, baseado em dados do Ministério da Saúde. Celebridades que completarão 50 anos em 2026. Essas figuras famosas vieram ao mundo em 1976. Embrapa retorna à África e afirma que o Brasil deve comercializar tecnologia, além de commodities. A Embrapa estabelece novamente sua presença na África, após uma década de ausência, ao inaugurar um escritório de representação em Addis Abeba, na Etiópia, nesta sexta-feira, 6. Este é mais um avanço na execução das atividades internacionais da empresa, por meio de representações, acordos, convênios e troca de conhecimentos. Em janeiro, superávit da balança comercial alcança 4,343 bilhões de dólares. O desempenho do mês passado ficou abaixo da mediana prevista pela pesquisa Projeções Broadcast, que era de superávit comercial de 4,8 bilhões de dólares em janeiro. As projeções do setor financeiro para este indicador variavam entre 3,46 bilhões de dólares e 6,10 bilhões de dólares. Lula e Rússia reprovam tentativa de Trump de retirar a África do Sul do G20. Em uma declaração conjunta divulgada nesta quinta-feira, 5, os governos do Brasil e da Rússia manifestaram sua desaprovação em relação à iniciativa dos Estados Unidos de excluir a África do Sul da cúpula do G20 em 2026, que reúne as 20 maiores economias do mundo. Os destinos de luxo mais incríveis para 2026. A união ideal entre conforto, aventura e privacidade para o turista contemporâneo. Tabata deve indenizar Nunes em R$30 mil por declaração em debate na eleição de 2024. A deputada federal Tabata Amaral, PSB-SP, foi condenada pelo TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, a pagar R$30 mil ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, MDB, devido a ofensas proferidas durante a campanha eleitoral de 2024. É possível recorrer. Expectativa de 8 milhões de foliões no Carnaval do Rio. Nos desfiles do Grupo Especial, da Série Ouro e das escolas de samba mirins, o sambódromo deve acolher 500 mil pessoas. Denúncia de assédio por jovem é detalhada em novo depoimento contra ministro do STJ, que foi hospitalizado. Nesta quinta-feira, 5, a jovem de 18 anos que faz acusação contra o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi de importunação sexual prestou um novo depoimento ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e reiterou que o magistrado teria realizado um ato impróprio contra ela durante as férias de janeiro em uma praia de Balneário Camboriú, SC. Imagens de delitos aterradoras que surpreenderam até a polícia. Você se aventuraria por esses locais violentos? Cristiane Torlone faz piada sobre publicidade durante o BBB, recebendo milhões sem estar com a Sara. Cristiane Torlone se divertiu com sua suposta participação no BBB 26. A atriz, que se tornou um meme após seu nome ser associado como possível participante do reality, apareceu em uma campanha publicitária durante o intervalo do programa. Pesquisadores identificam um organismo que foge das classificações tradicionais. O Prototaxites existiu entre 420 e 375 milhões de anos atrás. Esses seres tinham a aparência de troncos cilíndricos desprovidos de galhos, podendo alcançar até 8 metros de altura e 1 metro de largura.
William Bonner comenta sobre sua saída do Jornal Nacional. Sinto como se tivesse morrido. Sinto como se eu tivesse morrido, afirma William Bonner ao falar sobre sua vida após deixar o Jornal Nacional, no qual esteve por 29 anos, e que deixou para assumir a apresentação do Globo Repórter. Com um sorriso, ele faz essa afirmação não como uma queixa pela sua ausência nos noticiários, mas sim pela surpresa positiva que teve em relação à maneira como a imprensa e o público reagiram à sua mudança. Desde que anunciou isso, no ano passado, ele percebeu uma queda significativa nas hostilidades que enfrentava nas ruas. Prática fácil pode amenizar sinais de depressão de forma semelhante a medicamentos. Uma pesquisa global revela que a realização constante de atividades físicas pode diminuir os sintomas de depressão, apresentando resultados comparáveis à psicoterapia e ao uso de antidepressivos, especialmente em exercícios de intensidade leve a moderada. Anistia na Venezuela pode abranger acusados de traição à pátria e revogar alertas da Interpol. Além disso, a medida proporcionaria liberação imediata àqueles encarcerados por se envolverem em manifestações políticas e por criticarem autoridades públicas, restituiria os bens dos que foram detidos e eliminaria alertas da Interpol, além de outras ações internacionais, permitindo que retornem ao país. Queda nas ações da Amazon após anúncio de investimento de $200 bilhões em inteligência artificial. Nesta quinta-feira, 5, as ações da Amazon chegaram a despencar até 10% após a empresa revelar sua intenção de aplicar $200 bilhões em gastos de capital até 2026. Aproximadamente 30% acima das expectativas de Wall Street, como parte de sua estratégia de expansão em inteligência artificial. Comidas que aparentam ser saudáveis, mas na verdade não são. Certos tipos de alimentos, até mesmo os veganos, podem ser ilusórios. Deputados do PSOL solicitam isenção de tarifas em SP durante o Carnaval. A bancada feminista do PSOL, que agrega mandatos coletivos do partido na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa, apresentou propostas nas duas instituições requerendo a gratuidade no transporte de ônibus, trens e metrô na cidade nos dias oficiais de Carnaval de rua, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 e 22 de fevereiro. Parque aquático é inaugurado no Ibirapuera para o Carnaval. Conforme informado pela empresa, a ativação incluirá chuveirões, escorregadores e tobogãs, acessíveis somente para adultos. A capacidade das atrações será monitorada, e os visitantes deverão apresentar um documento com foto na entrada para verificar a idade. Estudo revela que nenhum estado apresenta alta transparência em relação às armas no Brasil. As polícias estaduais no Brasil não conseguem disponibilizar à população dados sobre as armas sob sua custódia. A pesquisa Ranking de Transparência de Dados sobre Armas de Fogo nos Estados, realizada pelo Instituto Sou da Paz em colaboração com o Instituto Igarapé, demonstra que nenhuma unidade federativa alcançou elevado nível de transparência. Fatos impressionantes sobre golfinhos que a maioria das pessoas desconhece. É verdade que os golfinhos não são capazes de respirar submersos? Prima faz BO contra Suzane von Richthofen por suspeita de roubo. 2 semanas após a Polícia Civil de São Paulo dar início à apuração de uma denúncia de roubo na residência de Miguel Abdala Neto, tio de Suzane von Richthofen, que foi encontrado sem vida no dia 9 de janeiro, uma prima dela, que era namorada da vítima, registrou um boletim de ocorrência acusando-a de se apropriar indevidamente de diversos bens. Fatos impressionantes sobre golfinhos que a maioria das pessoas desconhece. Você tem conhecimento de que os golfinhos não são capazes de respirar submersos?
Onde está o Neymar? O que faz o craque que ainda não estreou em 2026? Com 34 anos, o atacante está em processo de adaptação e ainda não possui uma data definida para voltar a jogar. Na semana passada, o camisa 10 recomeçou os treinamentos com o time e aguarda a possibilidade de ser convocado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em breve. O próximo jogo do Santos será contra o Noroeste, em Bauru, no domingo, 8. Lidy Lisboa sofre assalto e é agredida no Rio. Na última terça-feira, 3, Lidy Lisboa, atriz e ex-participante de A Fazenda, Record, foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro. Surpresa com brasileiros e jogadores de futebol que atuaram em filmes. Todos se empenharam na interpretação. A maioridade penal e o cão-orelha. Dando sequência à coluna veiculada na semana passada, o indiciamento do jovem suspeito de agredir e assassinar o cão-orelha, juntamente com as informações que emergiram posteriormente, traz à tona reflexões e destaca pontos significativos do caso. Rede social Rumble retoma funcionamento no Brasil um ano após bloqueio. O site já está disponível para acesso no Brasil desde a tarde de terça-feira, 2. A reportagem tentou contato com o Supremo Tribunal Federal e a Anatel para obter esclarecimentos, mas não obteve resposta. É gratuito, melhora a saúde do coração e diminui o estresse, e adivinha o que é? Pesquisas apontam que o ato de rir regularmente reforça o sistema imunológico, auxilia na proteção do coração, diminui o estresse, eleva o humor e ainda favorece relacionamentos sociais mais saudáveis, caracterizando-se como um hábito simples e acessível para zelar pelo corpo e pela mente. BBB 26, prova do líder é conquistada por Jonas Sulzbach. Nesta quinta-feira, 05, Jonas Sulzbach se tornou o quarto líder do BBB 26 Globo, superando Marciele Albuquerque na etapa final da dinâmica, que avaliava a destreza dos participantes.